Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu peço para você deixar o like nesse vídeo que é importante demais e, claro, se inscreva no canal e também compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça a galera chegar aqui no canal Ave Mais. Lembrando que daqui a pouquinho chega o Flávio Dias com o nosso Ave News com muitas informações, inclusive eu vou estar no Ave News para trazer todas as informações de como foi o jogo de hoje pela manhã, semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. Eu vou dar todos os detalhes, os autores dos gols, o placar, a classificação, tudo relacionado a essa partida. Eu vou falar no nosso Ave News daqui a pouquinho lá com o Flávio Dias. Mas aqui no Ave Mais, eu quero trocar uma ideia com vocês em relação à base do Vasco, principalmente essa equipe Sub-17 que hoje venceu o Flamengo fora de casa, jogando na Gávea por 3-0 e está classificada para a final do Campeonato Carioca Sub-17, provavelmente vai enfrentar o Fluminense, que também tem um bom time nessa categoria. Um jogo que vai ser muito bom, mas o que fez o Vasco hoje Sub-17 me chamou muita atenção. Eu não vou ficar aqui fazendo muitos alardes, porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O time também vinha bem com o Igor Guerra de técnico, hoje ele está no Sub-17, Sub-20, mas mesmo assim o time na decisão acabou falhando e perdendo por 4-1 aquela decisão para o próprio Flamengo. Mas hoje, cara, a atuação me chamou a atenção, mas não só pela questão técnica, por vários jogadores com bom rendimento, zagueiro Zé Vitor, o lateral direito Paulinho, o volante Barros, que fez inclusive um dos gols, o centroavante GB, o Eric Marcos, o Lucas Eduardo, são jogadores que têm grande talento, grande potencial, mas eu quero chamar a atenção aqui nesse Ave Mais sobre a questão física. O torcedor do Vasco vinha sempre questionando isso, por que os jogadores do Vasco na base eram tão franzinos, tecnicamente muito bons. Hoje, por exemplo, no time profissional, você tem lá o próprio Caio Lopes, o próprio Bruno Gomes, o Riquelme, são jogadores que têm talento, só que a questão física chama atenção. O Galarça subiu do time de sub-20 para o time profissional e teve que melhorar o condicionamento físico e até a massa muscular. Mas no time, os jogadores da base eram jogadores muito franzinos. Inclusive, a gente perdeu vários jogos para o Flamengo, principalmente na questão física. O time do Vasco era superior tecnicamente, mas o Flamengo se sobressaía pela questão física. Só que esse time sub-17 do Vasco, diferente das outras equipes, parece que os dirigentes do Vasco estão olhando para essa questão, porque o Vasco tem vários jogadores mais altos e mais fortes fisicamente. Chama a atenção o meio-campo do Vasco com o Lucas Eduardo, com o próprio Barros. O Eric Marcos é um jogador mais baixo, mas mesmo assim muito habilidoso e muito forte fisicamente. O próprio Pereira, que hoje jogou com a camisa 10, também é um jogador mais infusivo, mais físico, que gosta de jogar na velocidade, além, é claro, do GB, que é um centroavante que, olha, tomara que eu não queime aqui a língua, pode ser um grande ativo para o Vasco, um jogador alto, habilidoso, canhoto, tem boa visão de jogo, sabe fazer o pivô, pode ser um jogador muito fundamental para o Vasco nas próximas temporadas. Ele até já jogou no time sub-20 e na final do time sub-20 contra o Botafogo no torneio APG, ele fez inclusive os 2 primeiros gols do Vasco naquele 3-2, o Vasco perdia por 3-0, ele entrou no segundo tempo e fez 2 gols. É um jogador que a gente tem que olhar com consideração. Além dele, também tem outro atacante, o Ryan, que hoje jogou, por exemplo, na vaga do Ícaro, que também é um dos destaques, só que o Ícaro estava gripado, não jogou. E o Ryan veio do time sub-15 para jogar no sub-17 e também jogou muito bem. Também é um jogador alto, forte, de boa velocidade, boa técnica. Olha, esse time sub-17 me chamou muita atenção na partida de hoje, fez uma partida espetacular, praticamente perfeita, não deu oportunidade para o Flamengo, venceu por 3-0 com tranquilidade, autoridade e podia ter vencido até demais. Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. Só que eu não quero criar grandes expectativas no torcedor. A gente sabe que com relação à base, tudo pode acontecer, qualquer mudança ali de técnico, qualquer mudança de direção ali na questão básica do time sub-20, time sub-17, deu a desarrumada em relação à saída do Carlos Brasil e também do Diogo Siston, e até o próprio Igor Guerra, que era o técnico do sub-17, assumiu o sub-20 e essas mudanças acabaram acontecendo, derrotas que o torcedor ficou muito machucado. Mas o torcedor tem que entender que na base o ideal é que, lógico, você vença, você seja campeão, mas principalmente que revele jogadores. E por isso, esse time sub-17 me chamou a atenção pela questão física, pela questão técnica e pela questão da altura.
pode ser que tenhamos uma safra muito melhor para o time sub-20. Eu, por exemplo, apostaria nesses jogadores para já jogar a copinha do ano que vem, independente se vai ganhar ou não, para dar mais experiência, jogar com outros times de fora do Rio de Janeiro. Seria importante para esses meninos do sub-17 que parecem que têm postura e tomara que tenham cabeça para chegar no time sub-20 e depois no profissional do Vasco com mais tranquilidade e mostrar o futebol que eles mostraram, principalmente no jogo de hoje, fora de casa contra o Flamengo, e essa vitória por 3-0. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Grande abraço, ótima sexta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Avenews e eu vou trazer todos os detalhes dessa partida, quem fez os gols, a classificação do Vasco, tudo referente a essa partida contra o Flamengo. Hoje pela manhã na Gávea eu vou trazer no nosso Avenews daqui a pouquinho lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima sexta-feira. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Aqui no Ave Mais é isso, é a resenha, trocando ideia com você, torcedor vascaíno. Grande abraço, ótima sexta-feira. Valeu, fui!